Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Diga forte: outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Assentai-vos. O primeiro hino foi sobre essa passagem. Porque o primeiro hino dizia: você vai chegar do outro lado. O segundo hino também falou sobre tempestade. De maneira que eu não tenho dúvida de que foi Deus quem colocou no meu coração essa palavra. Quantos querem ouvir, diga glória a Deus. O texto é conhecido. E é bom quando nós lemos um texto conhecido, porque passamos a conhecê-lo ainda mais. Está contextualizado com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Os irmãos sabem, um tanto quanto eu, que Marcos escreve o seu Evangelho apresentando Jesus aos romanos como servo. Roma exercia a autoridade, não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações da face da terra. E aprove ao Senhor que Marcos apresentasse Jesus aos romanos, aqueles que têm autoridade, como servo. Mas o servo que Marcos apresenta aos romanos é um servo que tem autoridade. E nenhum outro evangelho, nem no evangelho do rei Mateus, nem no evangelho do homem Lucas, tampouco no evangelho de Deus João, Jesus tem tanta autoridade como no evangelho em que ele é apresentado como servo. Jesus é um servo que tem autoridade. Parece-me que as pessoas que aprenderam a servir são as mais preparadas para exercer a autoridade. No capítulo 1, Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos. No capítulo 2, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, Jesus tem autoridade sobre o sábado. No capítulo 5, Jesus tem uma tríplice autoridade. Ele tem autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. No capítulo 6, ele tem autoridade sobre as leis,
sobre a lei da física. Ele alimenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Ele tem autoridade sobre a lei da gravidade, pois ele anda por sobre as águas e não afunda. No capítulo de número 4, que é o capítulo em evidência, Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza. Ele manda e o vento e o mar lhe obedecem. O capítulo 4 também é mais um daqueles capítulos em que Jesus transforma um barco de pesca em um púlpito de pregação. Cá para nós, nem todo barco de pesca é um púlpito de pregação, mas todo púlpito de pregação é um barco de pesca. A diferença é que no barco se pesca peixe, no púlpito se pesca homens. No barco se pesca vivo para matar, no púlpito se pesca morto para dar vida. Quem crê que o púlpito é um barco de pesca? Jesus entra no capítulo 4, verso 1, em um barco de pesca e transforma aquele barco de pesca em um púlpito de pregação quando ele se assenta para pregar. Normalmente, nós nos levantamos para pregar. Jesus era ao contrário. Jesus se assentava para pregar. É que a pregação de Jesus era tão poderosa em palavra que dispensava a linguagem corporal. Jesus pregava sentado. E sentado Jesus pregou o dia inteiro. Sentado Jesus pregou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E para quem não sabe, pregar cansa. Jesus pregara o dia inteiro, ainda que sentado. Mas o texto diz que no final da tarde, ele estava tão cansado de pregar, ainda que sentado, que nem mesmo se levantou para despedir as multidões. As multidões que vinham ouvir Jesus não iam embora naturalmente. Elas tinham que ser despedidas. É como aqueles crentes que acabam o culto, fica na igreja conversando e só vai embora quando o diácono começa a apagar a luz do templo ou balançar a chave para fechar o portão. E Jesus tinha o bom costume de despedir as multidões que eram atraídas por ele. Desta feita, Jesus estava tão cansado que não pôde sequer se levantar do barco para despedir as multidões. Foi necessário que os seus discípulos despedissem as multidões. E tendo os seus discípulos despedido as multidões, eles adentram no barco. E ao adentrarem no barco, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Quando Jesus disse passemos para o outro lado, Jesus estava dizendo: vocês não vão passar sozinhos. Quando Jesus diz passemos para o outro lado, ele estava dizendo: eu não vou deixar vocês atravessarem sozinhos. Quando Jesus diz passemos, ele está dizendo: eu não vou deixar, nem permitir e nem aceitar que vocês adentrem na tempestade sozinhos. Eu vou entrar com vocês, eu vou passar com vocês. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que nessa tempestade você não está sozinho. Jesus passará contigo. Passemos para o outro lado. E
E o texto diz que sentado Jesus estava. Sentado Jesus permaneceu. E eles o levaram no barco até ao ponto que Jesus adormeceu. E o texto dá um detalhe. E diz que quando este barco que Jesus estava zarpou daquele cais para chegar ao outro lado, outros barcos também o seguiam. E o texto diz que dado um momento, levantou-se no mar um grande temporal de vento e as ondas batiam contra o barco e o barco já estava a encher-se de água. Jesus estava polpa, dormindo, a cabeça que fora do barco não tinha aonde ser reclinada. Ali dentro do barco encontrou para reclinar-se um travesseiro. E enquanto Jesus dorme, os discípulos se desesperam. Andam dentro de um barco, de um lado para o outro, em busca de romper e de vencer aquelas ondas, aquela tempestade. Enquanto isso, o barco vai se enchendo de água. Quando já não tinha mais o que fazer, e o barco já estava cheio de água, eles acordam Jesus, repreendem Jesus, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Jesus acorda, repreende o vento e repreende o mar. Eu vou repetir isso aqui. Eles repreendem Jesus. Jesus acorda e repreende a tempestade. Eu não teria coragem de repreender alguém que tem poder para repreender a tempestade. Eles repreendem Jesus. Não te importa que perecemos? Jesus acorda, repreende a tempestade, dizendo: vento, cala-te. Eu nem sabia que o vento tinha boca. Jesus é tão Deus que, além de saber que o vento tem boca, ele tem poder para mandar o vento calar a boca. Aí eu pergunto: se Jesus tem poder para calar o vento, será que ele não tem poder para calar o fofoqueiro? Para calar o linguarudo? Para calar o mentiroso? Quem crê que Deus está calando a boca dos demônios aqui esta noite? Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Em um momento Jesus dorme e a tempestade está acordada. Mas quando Jesus acorda, ele coloca a tempestade para dormir. Em um momento é Jesus quem dorme. No outro momento, quem dorme aos seus pés é a tempestade. Porque Jesus é especialista em colocar a tempestade para dormir. Talvez algumas tempestades estão acordadas ao teu respeito. Alguns problemas estão acordados ao teu respeito. Alguns demônios estão acordados ao teu respeito. Acordado é estar ativo. Acordado é estar atuante. Acordado é estar fazendo alguma coisa. Hoje Deus está colocando os demônios para dormirem. Quando Jesus acorda, a tempestade adormece aos seus pés. Porém, Jesus diz: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Porque primeiro Jesus fala ao vento e depois repreende o mar. É assim. Porque o vento era a causa e as ondas era o efeito.
Primeiro ele fala ao vento, causa. E só depois ele fala ao mar, efeito. Jesus não vai no efeito, ele vai na causa. Só que tem um princípio que diz: cesse o efeito, ou melhor, suprima a causa, que o efeito cessa. Então não precisava Jesus repreender o mar, pastor Rogério. Bastava repreender o vento. Porque o que está balançando o mar é o quê? O que está causando as ondas é o quê? O que está causando a tempestade é o quê? O que está causando o problema é o quê? Só bastava Jesus repreender o vento, que automaticamente o mar se acalmaria. Por que então Jesus, além de repreender o vento, ele também repreendeu o mar? É simples. Se Jesus só repreende o vento e não o mar, o vento cessa, sim ou não? Automaticamente o mar começaria a se acalmar. Primeira onda, 3 metros. Segunda onda, 2,90. Terceira onda, 2,80. Quarta onda, 2,75. Alguém está entendendo? Sexta onda, 2,70. Sétima onda, 2,5. Até a 10ª onda alguém pega. Oitava onda, 2,45 metros. Nona onda, 2,40 metros. 10ª onda, 2 metros. Ei, até essa onda baixar, o mar já estaria engolindo aquele barco. Mas quando Jesus repreendeu o mar, a onda baixou na hora. Quando Jesus repreendeu o mar, tudo se fez bonança. Deus me trouxe aqui e eu vim pregar para alguém. Aquilo que iria demorar para acontecer, Jesus está adiantando o processo. Está dizendo: mar, acalma. Sabe aquele mar que ia demorar 1 ano para baixar? Está baixando agora. Sabe aquele meio que ia demorar 6 meses para chegar? Vai chegar agora. Sabe aquele problema que ia demorar 1 mês para resolver? Jesus está resolvendo agora. Quem me entende, diga glória a Deus. Vento, causa. Mar, efeito. E o texto diz que na mesma hora o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Verso 37 diz: grande tempestade. Diga forte: grande tempestade. Verso 39 diz: grande bonança. Não, o texto não diz grande tempestade, pequena bonança. O texto não diz grande tempestade, média bonança. O texto não diz grande tempestade, bonança. O texto diz grande tempestade, grande bonança. Porque se a tempestade é grande, a bonança também será grande. Se a luta é grande, a vitória também será grande. Quanto maior a luta, maior será a vitória. Quanto maior a tempestade, maior será a bonança. Quem me entende, diga glória a Deus. Se fez uma grande bonança, os discípulos repreendem Jesus. Jesus acorda, repreende a tempestade. Ora, Jesus foi o segundo homem que conseguiu dormir em uma tempestade. Qual foi o primeiro? Jonas. Jonas e Jesus foram os únicos homens que conseguiram dormir em uma tempestade. A diferença é que Jonas dormiu para não pregar. Jesus dormiu porque tinha pregado. O sono de Jonas é o sono da desobediência. O sono de Jesus é o sono da obediência.
O sono de Jonas é o sono da indiferença. O sono de Jesus é o sono da confiança, de quem sabe que veio ao mundo para morrer na cruz e não para morrer afogado. E quem tem propósito de morrer na cruz pode dormir no meio da tempestade, porque não vai morrer afogado. Crente só morre dentro do tempo e do propósito de Deus na sua vida. Os discípulos repreendem Jesus. Jesus acorda e repreende a tempestade. E agora é Jesus que vai repreender os discípulos. Rapazes, meninos, a média de idade dos apóstolos era 19 anos de idade. Rapazes, meninos, meus jovens, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quem tem medo não tem fé. E quem tem fé não tem medo. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está dizendo que se eles estavam com medo, é porque eles não têm fé. Eu vou ter que dizer isso aqui. O que, pastor? Lá vai. Se quando o vento sopra, as ondas se levantam, teu barco se enche d'água e começa a balançar, você se preocupa, você se desespera, você perde o sono, você perde a paz e você tem medo. Sinto muito te dizer, você não tem fé. Fé não é ficar tranquilo quando o céu está limpo. Fé não é ficar tranquilo quando o mar está de vidro. Fé não é ficar tranquilo quando tudo está bem. Fé é quando o vento sopra, as ondas se levantam, o barco se enche d'água, começa a balançar e parece que vai afundar, mas você não perde a paz, você não perde a tranquilidade, você não perde a confiança. Isto é que é fé. Pela primeira vez, diga assim para o seu vizinho: meu irmão, se quando os problemas vêm, você tem medo, se preocupa, se desespera, você não tem fé. Diga assim: Senhor, aumenta a minha fé. Quem tem medo não tem fé. E quem tem fé não tem. Aí eu estou me lembrando, pastor Rogério, de uma irmã que chegou para o seu pastor presidente e disse: pastor, eu achei um versículo na Bíblia e eu estou agarrado nele. O pastor perguntou: qual é? Ela disse: Salmo 56, verso 3. O pastor olhou para ela e perguntou: o que está escrito lá? Ela disse: quando me vier o temor, em ti confiarei. Se você deu glória nesse, eu quero ver tu dar no próximo. Porque o pastor olhou para ela e disse assim: eu tenho melhor ainda. Melhor que esse? Melhor. Qual? Isaías 12, 2. O que está escrito lá, pastor? Em ti confiarei e não temerei. Qual a diferença? É que o salmista, quando tem medo, confia. Isaías, quando confia, não tem medo. Em que versículo você está? Quando você tem medo, você confia? Ou porque quando você confia, você não tem medo? Será que vocês não têm fé? E o texto diz que eles, Mateus diz os homens, não diz que foram os discípulos, diz eles. É que a gente subentende que esse eles é o discípulo. Mateus também não diz que foram os discípulos, diz os homens. Só que a gente subentende que os homens são os discípulos. Mas o texto não diz. Diziam uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar manda e lhe obedece.
Como é que os discípulos, andando 3 anos com Jesus, estão desde o capítulo 1 vendo Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, perdoar pecados? Como é que os discípulos estão perguntando quem é este? A pergunta é: quem foi que disse que foram os discípulos? Isso aí é a gente que diz. A Bíblia não diz que foram os discípulos. O texto diz eles. Mateus diz os homens. Aí a gente subentende que são os discípulos. Pastor, se não foi os discípulos, quem foi? Vou te contar daqui a pouco. Por quê? Porque enquanto eles, os homens, estão dentro do barco se perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar manda e lhe obedece. Jesus sai do barco. E o texto diz que o barco chegou do outro lado. Diga forte: o barco chegou do outro lado. Se o barco chegou do outro lado, é porque o barco não afundou. E é aqui que eu quero pregar hoje à noite. 5 motivos porque o meu barco não vai afundar. Diga aí para o seu vizinho: 5 motivos porque o meu barco, porque o teu barco não vai afundar. O barco é a família. O barco é o casamento. O barco é a empresa. O barco é o projeto. O barco é a chamada. O barco é o ministério. O barco é a igreja. E eu vim dizer que o teu barco não vai afundar. Mais do que isso, eu vim lá da Baixada Santista para te dizer por quê o teu barco não vai afundar. Primeiro motivo, porque o meu barco não vai afundar. Verso 35. O meu barco não vai afundar, porque eu tenho uma palavra. Qual, pastor? Passemos. Não. Jesus não disse vamos tentar passar. Ele não disse vamos ver se a gente consegue passar. Vamos ver se a tempestade deixa a gente passar. Não, ele disse: quer chuva, quer não chova, quer tenha onda, quer não tenha, quer tempestade, quer não tenha, a gente vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Diga: o meu barco não vai afundar, porque eu tenho uma palavra. Passemos quer dizer com tempestade ou sem tempestade, com problema ou sem problema, a gente vai passar. O problema é que todo mundo aqui tem uma palavra. Todo mundo aqui tem uma promessa. Quem tem promessa aqui, levante a mão. Mas é só um vento soprar contrário, as ondas se levantarem e o nosso barco se encher de água, que a gente esquece do passemos. E a gente troca o passemos pelo perecemos. Se Jesus já falou passemos, quem é você para dizer perecemos? Se Jesus já falou passemos,
Quem é o advogado para dizer perecemos? Se Jesus já falou passemos, quem é o médico para dizer perecemos? Não entendi, pastor. Vai entender agora. Quando o vento soprar, as ondas se levantar, se lembre das promessas de Deus na sua vida. Passemos, 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 passemos. Não troque o passemos pelo perecemos. Perecemos quer dizer já era. Perecemos quer dizer não tem mais jeito. Perecemos quer dizer iremos morrer. Mas antes do perecemos, Jesus já te deu um passemos. E passemos quer dizer aconteça o que aconteça, nós vamos chegar do outro lado. Levante a mão bem alto. Abra a sua boca, tempera com unção as tuas palavras e diga: o meu barco não vai afundar. Diga: a minha família não vai afundar. Diga: meu casamento não vai afundar. Meu projeto não vai naufragar. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. Eu tenho. Passemos. Primeiro motivo. Porque o meu barco não vai afundar. Porque eu tenho uma palavra. Passemos. Segundo motivo. Porque o meu barco, o teu barco, não vai afundar. Verso 36. O meu barco não vai afundar. Porque Jesus está no meu barco. Diga: o meu barco não vai afundar, porque Jesus está no meu barco. Me prova, pastor, que o meu barco não vai afundar, não porque ele é bom, não porque ele é grande, não porque eu sou um bom marinheiro, administrador, e sim porque Jesus está nele. Eu provo. O texto diz que quando o barco dos discípulos em que Jesus estava saiu do lado de cá, outros barcos também saíram. O barco dos discípulos que Jesus estava chegou do outro lado. Me mostra os outros chegando. O texto diz que os outros barcos saíram. Mas o texto não diz que eles chegaram. Mas o barco que Jesus estava saiu do lado de cá, atravessou a tempestade e chegou do lado de lá. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Quando o vento soprou e as ondas se levantaram, os primeiros barcos que viraram foram aqueles em que Jesus não estava. Mas o barco que Jesus estava balançou para cá, balançou para lá, balançou para cá, balançou para lá, mas não afundou. Por quê? Porque Jesus estava nele. E barco que Jesus está não afunda. Levante a mão que eu vou profetizar. O teu barco não vai afundar. Não é porque você é um bom administrador, não é porque você é uma boa chefe de família. O teu barco não vai afundar. É porque Jesus está no teu barco. 2 anos de pandemia, muitas empresas quebraram. Porque a tua não quebrou? Porque Jesus está no teu barco. 2 anos de pandemia, muitos casais se divorciaram. Porque teu casamento está de pé? Porque Jesus está no teu barco. Muitos projetos caíram
caíram por terra, porque o teu não afundou, porque Jesus está no teu barco. Levante a mão. 1000 barcos caem do lado, 10.000 afunda do outro, mas se Jesus está no teu barco não vai afundar, teu barco não vai naufragar, porque Jesus está no teu barco. Mil barcos pode afundar do teu lado, 10.000 barcos afundar à tua direita, mas se Jesus está no teu barco não afunda. Então olhe para cá. Aí você descobre quem foram eles e quem foram os homens que dentro do barco, 2 discípulos, do outro lado vão ficar perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este? Não entendi, pastor. Vai entender agora. Se tem 10 barcos atravessando o lago, 9 vira, só que tem um que não virou. O que acontece com os homens dos outros barcos? Morrem afogados? Não. Mas o barco deles não afundaram? Afundaram. Por que afundaram? Porque Jesus não estava no barco deles. E por que eles não morrem? Porque tem um que não afundou. Então quem está no barco que afunda vai nadar para o barco que não afundou. Ora vai. Aí você entende quem é que lá do outro lado vai perguntar: quem é este? Quem é este? Quem é este que manda e até o vento e o mar lhe obedecem? Não entendi, pastor. Vai entender agora. Além do teu barco não afundar, ele vai servir para ajudar muita gente a chegar do outro lado. Além do teu casamento não afundar, ele vai servir para salvar muito o casamento. Além do teu ministério não afundar, ele vai servir para salvar muitos ministérios. Se depender de você, ninguém vai morrer afogado, porque o teu barco será cenário para muita gente saber quem Jesus é. Diga aí para o teu vizinho: o teu barco não vai afundar. Diga assim: e além de não afundar, ele vai servir para salvar muita gente que o barco afundou. Ora baixo. Além do teu barco não afundar, ele vai servir para muita gente saber quem Jesus é. 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 O meu barco não vai afundar. Por quê? Unicamente porque Jesus está nele. Terceiro motivo: porque o meu barco não vai afundar. Verso de número 38. O meu barco não vai afundar, porque Jesus está na popa. Não basta ter Jesus no barco, ele tem que estar na popa. Por que na popa? Porque lá na popa, e só na polpa, tem um banquinho chamado banquinho do comandante. E do lado do banquinho tem uma almofada chamada almofada do comandante. Por quê? Porque o comandante não controla o barco. Quem controla são os marinheiros. O comandante comanda. Como assim? Ele entra no barco, dá ordem, senta e dorme. E quem navega são os marinheiros. Jesus na polpa é Jesus no comando do barco. E aí você descobre porque o barco não afundou. Por que, pastor? Porque quem estava no comando não era Pedro.
Quem estava no comando não era Tiago. Quem estava no comando não era André, tampouco João. Quem estava no comando era Jesus. Diga assim: o meu barco, a minha família, o meu projeto não vai afundar, porque Jesus está no comando. E barco que Jesus está no comando não afunda. Projeto que Jesus está no comando não afunda. Uma coisa é estar no controle, outra coisa é estar no comando. Uma coisa é estar no comando, outra coisa é estar no controle. Como assim, pastor? Vai entender agora. O pastor da igreja é o pastor Rogério. É ele quem escala, é ele quem tira da escala, é ele quem dá oportunidade, é ele quem tira oportunidade, é ele que consagra, é ele que disciplina. É o pastor que está no controle, mas é Jesus que está no comando da igreja. Na tua empresa é o gerente que está no controle, mas é Jesus que está no comando. Na tua casa é você que está no controle, mas é Jesus que está no comando. No teu casamento é você que está no controle, mas é Jesus que está no comando. E sabe o que é tremendo? Você pode até perder o controle, mas Jesus não perde o comando. Você pode até perder o controle, mas Jesus não perde o comando. E controle às vezes a gente perde. Sim ou não? Mas quando a gente perde o controle, a gente olha e vê que Jesus ainda está na polpa. O meu barco não vai afundar, porque eu posso até estar no controle da minha vida. Eu tomo decisões, eu dou passos, eu administro, eu compro, eu pago, eu guardo, eu invisto, eu projeto, eu sonho. Eu estou no controle da minha vida, mas é Jesus que está no comando. E porque Jesus está no comando, o meu barco não vai afundar. Meu barco não vai afundar porque eu tenho uma palavra. Quem tem? Meu barco não vai afundar porque Jesus está no meu barco. Quem sente a presença dele no teu barco? O meu barco não vai afundar porque Jesus está no comando. Quarto motivo, porque o meu barco não vai afundar. Verso 39. E despertando ele, disse ao vento: cala-te. E ao mar: aquieta-te. Não entendi, pastor? Vai entender agora. O meu barco não vai afundar, porque quem está dentro do meu barco, vou repetir, quem está dentro do meu barco é maior que o mar. Pegou aí? Vou repetir, quem está dentro do meu barco é maior do que o mar, é maior do que o vento, é maior do que a tempestade. Não entendi, pastor, parece simples, mas é extraordinário. Por quê? Porque o mar é maior que o barco, o vento é maior que o barco, a tempestade é maior que o barco, mas o que está dentro do barco é maior que o mar, é maior que o vento, é maior que a tempestade. Como é que pode alguém que está dentro do barco ser maior do que aquilo que é maior que o barco? Isso vai contra a lógica, porque se ele está dentro do barco e o mar é maior que o barco, mas ele cabe dentro do barco, mas apesar dele caber dentro do barco e o mar ser maior que o barco, ele é maior do que o mar. Aí eu estou me lembrando de um menino que foi na praia. Quem já levou filho pequeno na praia sabe como é que é.
primeira coisa que o menino faz quando chega na praia, ele vai logo cavando um buraco. Sim ou não? O menino foi lá, cavou um buraco na praia. Segunda coisa, ele pega um baldinho. Sim ou não? Foi lá no mar, encheu o balde d'água, jogou no buraco. Aí voltou no mar, encheu o balde d'água de novo, jogou no buraco. Terceira vez foi no mar, encheu o balde d'água de novo, jogou no buraco. Aí vem passando um teólogo chamado Agostinho. Agostinho viu aquela cena, se aproximou e disse: menino, o que é que tu estás fazendo? O menino disse: ora, eu estou colocando o mar dentro do buraco. O teólogo olhou para ele e disse assim: rapaz, tu é doido, é? Por quê? Porque você está tentando colocar o mar dentro do buraco. E daí? E daí que o mar não cabe no buraco. Por quê? Porque o mar é maior do que o buraco. Aí o menino levantou a cabeça e disse: espera aí, o senhor não é aquele teólogo chamado Agostinho? Sim, sou eu. Ah, então nós somos igual. Por quê? Eu fiquei sabendo que o senhor está escrevendo um livro sobre Deus. E Deus não cabe num livro. Não entendi, pastor, vai entender agora. Você pode até ser pequeno, mas quem está dentro de você é maior do que a tempestade. Você pode até ser pequeno, mas quem está dentro de você é maior do que o inferno. Você pode até ser pequeno, mas quem está dentro de você é maior que a tempestade. Levante a mão que eu estou profetizando. O teu barco pode até ser pequeno, mas quem está dentro do teu barco é maior que o mar, é maior que o vento, é maior que a tempestade. Teu barco não vai afundar. Porque quem está dentro do teu barco é maior do que aquilo que é maior do que o teu barco. Ei, os nossos inimigos nunca serão menores do que nós. Se for menor, não é inimigo. Os nossos inimigos nunca serão do mesmo tamanho do que nós. Os nossos inimigos sempre serão maiores do que nós. Mas quem está dentro do nosso barco é maior do que os nossos problemas. Você é tão pequeno, teu barco é tão pequenininho, mas um Deus tão grande cabe dentro dele. E Ele é maior do que aquilo que é maior do que o teu barco. Coloque a mão no teu coração com muita graça, com muita unção, e diga: meu barco não vai afundar, porque quem está dentro de mim é maior do que os meus problemas. O diabo está dizendo: vou aproveitar que Jesus está dormindo e vou mandar o vento, vou quebrar o barco, vou acabar com tudo. O que o diabo não sabia é que Jesus tem mais poder dormindo do que o diabo acordado. Levante a mão que eu estou profetizando esta noite. Quem está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Quarto motivo: o meu barco não vai afundar, porque quem está dentro do meu barco é maior que a tempestade. Quinto motivo: porque o meu barco não vai afundar. Está no capítulo 5, verso 7. Enquanto os homens, eu disse quem? Os homens estão dentro do barco, perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este? Do lado de fora do barco, os demônios estão dizendo: bem sei quem tu és. Vou repetir isso aqui. Dentro do barco, os homens. Do lado de fora do barco, os demônios. Enquanto dentro do barco, os homens
estão perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este? Do lado de fora do barco, em Gadara, veio um homem possesso por 6.000 demônios. E na boca dele, os 6.000 demônios respondem à pergunta dos homens. Os homens estão perguntando: quem é este? Os demônios respondem: bem sei quem tu és. Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não entendi, pastor? Recebe agora o quinto motivo porque o teu barco, porque o meu barco não vai afundar, é porque até os demônios sabem quem está dentro do meu barco. Até os demônios sabem que quem está dentro do meu barco é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Pela terceira vez, diga assim para alguém: ninguém, diga, nenhum demônio vai se meter a besta com você, porque até eles sabem quem é o comandante do teu barco, quem é o comandante da tua vida. Eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a glória, a nuvem do poder. Por que, pastor? Porque os demônios vão chegar para Jesus e vão dizer assim: oh Jesus, nós sabemos quem é o Senhor. Eles estão perguntando lá dentro: que homem é este? A gente responde: tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E nós temos um pedido para fazer para o Senhor. Qual é, demônio? Não nos tire da cidade, não nos expulse do país, não nos lance no abismo. Não entendi, pastor? Vai entender agora. O teu barco não vai afundar, porque além dos demônios conhecerem quem é que está dentro do teu barco, eles sabem que quem está dentro do teu barco tem poder para expulsá-los da cidade, expulsá-los do país, expulsá-los do continente e lançá-los no lago do abismo. Quem entende essa palavra, levante a mão, dê um brabo de glória a Deus. O comandante do teu barco está dando uma ordem agora: demônio, sai dessa casa, sai desse bairro, sai dessa rua, sai desse casamento, sai dessa família, sai da frente, sai da cidade. Eu estou vendo o demônio se mudando de bairro agora. Enquanto eu estou pregando aqui, tem demônio se mudando de bairro agora. Tem demônio fazendo as malas da Zona Norte. Tem demônio saindo de São Paulo. Vai ter que sair do estado. Vai sair do Brasil. Porque quem está dentro do teu barco tem autoridade. O demônio do tráfico de drogas vai ter que se mudar do Brasil. O demônio do tráfico de armas vai ter que se mudar do Brasil. O demônio da pedofilia vai ter que se mudar do Brasil. O demônio do comunismo vai ter que se mudar do Brasil. O demônio da corrupção vai se mudar do Brasil. Porque quem está dentro do barco da igreja, quem está dentro do barco da igreja, tem poder para tirar demônios de circulação. O meu barco não vai afundar. Por quê, pastor? Que eu tenho uma palavra. Passemos. Porque Jesus está no meu barco. Esse é o segredo. Ter Jesus no barco. Por quê, pastor? Porque está no comando. Está na frente. É Ele quem manda. Por quê, pastor? Porque Ele é maior do que a tempestade. Por quê, pastor? O meu barco não vai afundar,
Porque até os demônios conhecem, temem e tremem diante daquele que tem poder para expulsá-los do país. O barco não afundou, diga glória a Deus. O barco chegou do outro lado, diga aleluia. O que fazer, pastor? Depois que a tempestade passa. O que fazer, pastor? Depois que a gente chega do outro lado. Lá vai. O teu barco não vai afundar. Isso quer dizer que você vai chegar do outro lado. O outro lado é o destino. Você vai chegar no seu destino. Seu projeto não vai afundar. Tua família, teu casamento, teus sonhos, teu ministério não vai afundar. Vai chegar do outro lado. Eu não estou dizendo que não vai ter tempestade, que não vai ter vento, que não vai ter onda, que não vai ter problema, que não haverá momentos que você vai jurar que o barco vai afundar. O que eu estou dizendo é que apesar de tudo isso, ele vai chegar do outro lado. A pergunta é, pastor, o que eu faço quando o barco chegar do outro lado? Quando o barco chegar do outro lado, faça igual os discípulos. Cante um hino. Que hino, pastor? Salmo 107, verso 28, 29 e 30. E como é que é esse hino? Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me livrou das minhas tribulações. Fez cessar a tempestade, e as ondas se acalmaram. Me alegrei-me com a bonança, e assim me levou ao porto desejado. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a tempestade vai passar. E depois que a tempestade passar, você vai cantar. Você vai cantar. Você vai cantar. Você vai cantar. Se eu fosse você, já preparava o hino. Se eu fosse você, já preparava o hino. Por quê? Porque o teu barco não vai afundar. A tempestade vai passar. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Um salmo de júbilo, de gratidão. Um hino de testemunho. Se coloque em pé. O meu barco não vai afundar. E eu creio que ele não vai afundar. Mas isso não é uma coisa da minha cabeça, uma fé sem base, sem motivos, não. Eu dei a vocês 5. Tem mais. Tem muito mais. Mas eu dei a vocês 5. Apenas 5. Motivos para você crer. E porque você crê, você não tem medo. E porque você não tem medo, você continua tranquilo, não perde a calma, não perde a paz em meio às tempestades da vida. Por quê? Porque o teu barco não vai afundar. Quantos entenderam e recebem essa palavra? Vamos cantar um hino de gratidão? Vamos cantar um hino de louvor e de testemunho? Oraia, sorabai. Eu estou profetizando hoje à noite que você vai cantar um hino de vitória. A tempestade de hoje será o testemunho de amanhã. O problema de hoje está produzindo a glória e o testemunho de amanhã.
Feche os seus olhos. E se teu barco parecer que